Fala pessoal, a Vibra Energia soltou o resultado, empresa que o Barsi gosta muito e que paga muitos dividendos, 44 bilhões de receita. Mas será que isso é bom mesmo? Confira. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, a Vibra Energia soltou o balanço do quarto trimestre, uma empresa distribuidora de combustíveis, que aliás é investida pelo Barsi, né? Ele gosta dos dividendos que são pagos por ela. Nós vamos avaliar se é uma empresa que operacionalmente falando é boa para se investir e qual foi o resultado desse balanço do quarto trimestre. Aqui logo no primeiro slide, a companhia nos traz já o índice de alavancagem da empresa, lembrando que sempre o índice de alavancagem operacional é uma relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Aqui eles trazem o EBITDA LTM, né, que é o Last 12 Months, ou seja, os últimos 12 meses fechados referentes ao ano de 2024, eles fazem uma relação disso com a dívida líquida e chegam no índice de alavancagem. Aqui nós vemos que o índice de alavancagem, ele é um índice que se encontra estável. No entanto, a dívida bruta da companhia está em franca ascendência. Tá? Aqui nós vemos que é uma dívida que em 2023 fechou o ano na casa dos 16 bi, em 2024 fechou o ano na casa ali dos praticamente 20 bi, né? Portanto, uma subida de quase 4 bilhões de reais de dívida de um ano para o outro. É lógico que o índice de alavancagem ele permanece estável, uma vez que a dívida líquida, que é considerada pela fórmula, né? Ela permanece aqui estável também, beirando a estabilidade, já que eles consideraram que eles possuem um volume alto de caixa e equivalentes, ou seja, de patrimônio, abatendo, portanto, da dívida total, da dívida bruta, e considerando a dívida líquida apenas os 9 bi, que são efetivamente os mesmos valores praticamente do que o ano de 2023. Portanto, se nós fôssemos fazer uma análise fria aqui do endividamento da Vibra, eu diria que é uma empresa que possui um endividamento bruto bastante alto, 20 bi não é pouca coisa, no entanto é uma companhia que possui patrimônio suficiente para fazer frente a essa dívida, de forma que a fórmula da alavancagem operacional permanece em estabilidade, apesar de, em termos brutos, a dívida estar subindo, tá? Então, nós temos que manter isso sob observação, mas por enquanto nada que me afastaria da empresa por si só, tá? Mas sim, claro, é uma dívida bruta bastante alta, 20 bilhões. Aqui nós vemos o CAPEX, né, que são os investimentos feitos pela companhia. Ela é uma empresa que vem investindo alto em termos de CAPEX, no entanto, ela falha em nos mostrar aqui se esse CAPEX ele é de melhoria ou se é um CAPEX de manutenção. Lembrando, pessoal, que o CAPEX ele pode ser aquele CAPEX que a empresa gasta em melhoria para melhorar a sua operação ou em manutenção. Por exemplo, reparo de máquinas, mais investimentos em peças que são degradadas, que são consumidas ao longo da sua operação. Isso é um CAPEX de manutenção, que não necessariamente vai gerar frutos, vai gerar melhoria operacional. Já o CAPEX de melhoria, sim, ele gera melhoria operacional. Portanto, é uma empresa que vem apresentando um aumento de CAPEX, ou seja, um aumento de investimento. No entanto, nós não conseguimos saber apenas por esse slide se é um CAPEX de melhoria ou de manutenção. Se for de manutenção, isso é ruim, porque isso significa que a empresa, o custo operacional da empresa vem aumentando, já que o CAPEX de manutenção, ele não é um investimento de melhoria, portanto, é um custo operacional. A empresa tem que manter esse CAPEX de manutenção, senão as empresas começam a se degradar ao longo do tempo, e a operação começa a ficar pior ao invés de melhorar. Portanto, é uma empresa que apresenta um crescimento de CAPEX, no entanto, falha em nos trazer essa informação da natureza desse CAPEX. Aqui, em relação ao lucro líquido, nós vemos que é uma empresa que demonstrou uma queda expressiva de lucro frente aos trimestres anteriores, no entanto, anualmente apresentou um crescimento de lucro. E aqui eu já alerto vocês que nós não devemos analisar a Vibra Energia por meio de lucro, porque é uma empresa que possui suas operações atreladas ao etanol, ou seja, ela possui as suas operações atreladas a um produto que é precificado em dólar. Portanto, ela está suscetível não apenas à variação do produto em si, mas também à variação cambial. Portanto, essa variação cambial e do preço do produto pode levar a ajustes contábeis que levam a uma diminuição ou a um aumento artificial do lucro líquido, sem que isso nos diga como está operacionalmente a empresa. É possível que a empresa tenha melhorado, mesmo ela apresentando uma redução tão grande de lucro. Da mesma forma que, às vezes, ano a ano, por ela ter apresentado esse crescimento de lucro, não necessariamente ela apresentou uma melhora operacional, mas estão somente ajustes contábeis. Aqui, com relação a dividendos, nós vemos que é uma empresa que tem um apetite ao pagamento de dividendos, né? Aqui ela nos traz o payout, ou seja, a porcentagem do que virou lucro líquido que foi distribuído aos acionistas em forma de dividendos. Nós vemos que aqui deve ficar na casa próxima dos 40%, batendo o olho aqui. Ou seja, é uma empresa que possui apetite ao pagamento de dividendos. Ela possui apetite a remunerar o seu acionista por meio de dividendo de JCP. E aqui nós já vemos o porquê que o Barsi é um investidor e gosta da empresa Vibra. É uma empresa que realmente pensa no minoritário. Aqui nós vemos as avenidas de crescimentos, ou seja, tudo aquilo relacionado a market share que a empresa traz pra gente, e nós vemos que é uma empresa que vem investindo no setor de combustíveis aditivados e prêmios. Provavelmente é uma empresa que tem pensado na melhoria de suas margens, tá? Então ela vem
tentado melhorar a sua participação no mercado nesse segmento de combustíveis aditivados. E ela parece estar conseguindo fazer isso. Ela está crescendo seu market share frente aos seus concorrentes. Tá? Aqui nós vemos que a margem dela nesse segmento também é uma margem crescente. No entanto, quando nós analisamos o EBITDA ajustado, que nos traz uma análise operacional da empresa melhor do que o lucro líquido, né, porque não sofre interferências de ajustes contábeis, nós vemos que o EBITDA da empresa é um EBITDA que apresenta praticamente uma estabilidade. Tá? Ela tem uma queda marginal ano após ano fechado frente a ano fechado, apesar de apresentar uma queda expressiva trimestre a trimestre. Tá? Tanto que nós vemos que é um EBITDA que apresenta uma estabilidade. Em termos de volume, nós vemos a mesma coisa. É uma empresa que apresenta uma estabilidade de volume de combustíveis distribuídos, né? Aqui praticamente não há qualquer alteração, mesmo depois de passado um ano, uma queda muito marginal, não pode ser considerada queda sequer. Então nós vemos que é uma empresa que provavelmente seria enquadrada, segundo os critérios de Peter Lynch, enquanto uma blue chip, ou seja, uma empresa que já cresceu tanto que ela não tem mais para onde crescer. Ela já possui uma receita muito grande, ela já possui uma operação muito grande, que ela simplesmente se torna um cruzeiro em alto mar, que adquire aquela velocidade de cruzeiro e não tem mais como acelerar esse barco. Tá? Portanto, é uma empresa que provavelmente vocês nunca vão ver uma melhoria operacional absurda, vocês nunca vão ver um aumento de receitas, a não ser um aumento, se ela conseguir capitalizar um aumento de margens. Aí sim seria uma empresa que conseguiria capitalizar um lucro mais alto, apesar de não melhorar tanto as suas receitas. Mas aqui nós já vemos que é uma empresa que dificilmente vai modificar isso do que ela já é, a não ser pelo aumento da concorrência, que é o que geralmente acontece com blue chips. Blue chips, geralmente elas têm um gasto muito alto para se manter nesse mesmo patamar em razão do aumento da concorrência. E aqui nós vemos a concretização disso que eu acabei de dizer. Tá? O market share dela frente à rede embandeirada e frente à rede bandeira branca vem diminuindo, ou seja, ela vem, não dá para dizer que é uma diminuição, tá? É uma estabilidade. Aqui são uma redução muito marginal, aqui também uma redução muito marginal, então nós podemos dizer que é uma empresa que se encontra em uma estabilidade em se tratando de market share, ou seja, é uma empresa que provavelmente está aumentando os seus custos apenas para manter o seu market share, a sua fatia de mercado, em razão provavelmente do aumento da concorrência. Nós sabemos que é um setor, esse setor de postos, que vem sofrendo, inclusive com algumas questões um pouco mais delicadas, que o governador do estado de São Paulo já falou, né, que tem redes de tráfico de drogas que estão entrando nesse setor, que estão jogando a margem lá para baixo em troca de fazer lavagem de dinheiro. Então, provavelmente a empresa, a Vibra, realmente tem sofrido com isso. Tá? Ela vem nos mostrando aqui que ela vem sofrendo para tentar manter o seu market share, apesar de crescer o market share no segmento premium. Mesmo assim, no geral, é uma empresa que apresenta uma estabilidade, tanto de EBITDA quanto de market share. Portanto, é uma empresa que vocês não podem esperar um crescimento absurdo. Tá? Aqui com relação à rede de postos, lembrando que a Vibra Energia, ela atua tanto no segmento de rede de postos, tá? Que são aquelas operações que nós podemos considerar um B2C, né? Ela vende direto para consumidor final. E o B2B, que na verdade é a venda direto para empresas, tá? É business to business, ou seja, eles vendem direto para outras empresas e não passam necessariamente por essa cadeia de consumo final. E aqui eles estão nos dizendo que houve um aumento no crescimento do faturamento de lubrificantes, né? Ela vem tentando expandir as suas fontes de receitas, expandir as suas operações agora para esse ramo de lubrificantes, um aumento bastante expressivo, 50% ano após ano, e também um crescimento de 17% no faturamento das lojas BR Mania, ou seja, a conveniência. Tá? Eles estão tentando aumentar o seu faturamento em razão desses produtos que são vendidos na conveniência. E aqui nós vemos um crescimento no faturamento de mesma loja, né, de 3% ano após ano. Então nós devemos lembrar, pessoal, que a Vibra é uma companhia com uma receita bilionária, uma receita gigantesca. Me parece que esse movimento deles de tentarem expandir suas receitas, de tentarem aumentar a diversificação de receitas por meio de venda de lubrificantes e também conveniência. Sim, pessoal, com todo respeito à companhia, mas é uma empresa que já fatura bilhões e bilhões. Não acredito que isso daqui teria, no longo prazo, uma capacidade de trazer para a companhia uma melhoria operacional, uma mudança drástica ao ponto de conseguir fazer frente àquela receita que ela já oferece. Então, parece que isso aqui é mais uma perfumaria para a empresa falar que está diversificando suas receitas. Então, não acredito que isso aqui tenha capacidade, frente à receita que a empresa já oferece, de trazer assim, uma receita mais expressiva que ela já tem. Aqui nós vemos mais um gráfico, né, da margem EBITDA, que nos mostra que a margem da empresa ano após ano é uma margem bem crescente, tá? No entanto, trimestre após trimestre, ela vem decrescente. Então, ano fechado aqui me parece que ela tem conseguido captar melhoria em suas margens, apesar de manter a venda, tá? Isso pode ser resultado de movimento que ela vem fazendo no segmento premium, como segmento premium. A despesa, nós vemos que ela virá a estabilidade, tá? Não dá para falar que é uma empresa que aumenta a sua despesa, é uma empresa que virá a estabilidade, isso é bom, tá? Não tem como ser considerado ruim no Brasil, já nós sabemos que o custo do Brasil leva a um aumento de despesa rotineiro, né? Frequente pelas empresas, então aqui a empresa vem nos mostrando que ela faz o mercado, ela mantém a sua despesa, os seus custos controlados. E aqui confirmando aquilo que nós dissemos, que o volume negociado, o volume distribuído de combustível, ele se encontra em uma descendência, né? A empresa hoje negocia aí cerca de 20% a menos, distribui cerca de 20% a menos de combustível que ela distribuía lá no 2019, sendo que ano após ano ela vem diminuindo esse volume distribuído, o que muito provavelmente significa a concretização daquilo que nós acabamos de dizer sobre a perda de market share, né? A empresa provavelmente vem sofrendo com a concorrência no mercado. Aqui com relação aos números fechados, nós vemos aqui o volume de vendas, tá? Um volume que virá a estabilidade, trimestre após trimestre, e também virá a estabilidade ano fechado após ano fechado. Nós vemos que 2024 ela teve uma queda de 3% frente ao volume que ela vendeu em 2023, mas uma queda ainda é muito marginal. A receita é a mesma coisa, tá? Não dá para se falar em crescimento de receita, frente ao crescimento de 1% é muito marginal. Na verdade, frente ao trimestre, frente ao trimestre 2024 teve uma queda. Então, aqui um crescimento anual de receita 5%, muito marginal, que confirma a nossa tese de que realmente a Vibra Energia é uma blue chip, ou seja, é um cruzeiro, velocidade de cruzeiro, que nós não podemos esperar uma manobra radical, nós não podemos esperar que seja uma empresa que vai dobrar a sua receita, que vai dobrar o seu. Parece que o que a empresa entrega hoje, nós podemos esperar, por longo prazo, ela continua entregando isso. Aqui nós vemos o EBITDA ajustado, que apresentou uma queda bastante expressiva, trimestre após trimestre, no entanto, ano após ano, ela apresenta, mais uma vez, uma estabilidade, ou seja, 2023, ela apresentou exatamente o mesmo EBITDA que ela apresentou em 2024, nos mostrando que é uma empresa que, mais uma vez, nós não podemos esperar um movimento muito brusco, não é uma empresa que geralmente vai melhorar muito a sua operação, volume de vendas das redes de postos, lembrando que nós estamos falando de B2C, ou seja, consumidor final, e aqui, mais uma vez, me parece que nós vamos ver estabilidade em todas as linhas, tá? Parece que aqui, trimestre após trimestre, ela vem sofrendo um pouquinho mais, no entanto, no longo prazo,
Uma empresa que apresenta mais estabilidade. Eu só não vou me debruçar todos os índices aqui, já que assim está mais claro para mim que é uma empresa completamente estável. É uma blue chip e a velocidade de cruzeiro. É isso que vocês podem esperar da Viva Energia. Aqui no B2B, né, falando de business to business, vende dinheiro para negócio. Nós vemos também uma estabilidade em praticamente todas as linhas. Na verdade, ela perdeu um pouquinho de despesa, ela conseguiu controlar um pouco melhor as suas despesas, então perdeu também vendas e a receita um crescimento muito marginal. Enfim, não tem muita novidade pra gente ver na vida, tá? Em relação ao endividamento, nós confirmamos a nossa hipótese, tá? De que a dívida bruta aumentou 4 bi, enquanto a dívida líquida, o índice de alavancagem permaneceu controlado, uma vez que a dívida subiu. No entanto, aquele patrimônio da empresa para fazer frente a essa dívida também subiu. Portanto, me parece que a empresa ficou do 0 a 0 se tratando de dívida, tá? Nós temos que lembrar sempre, no entanto, que apesar da dívida ter aparentemente o índice de alavancagem ter ficado igual, o aumento da dívida bruta pode significar um aumento do custo da dívida, tá? Já que o pagamento de juros, por exemplo, ele é aplicado sobre o valor bruto da dívida, não sobre a dívida líquida. Portanto, mesmo que o índice de alavancagem permaneça o mesmo, é possível que daqui para frente a companhia seja um pouco penalizada, principalmente agora nesse momento que nós vemos como uma Selic muito alta. Portanto, é possível que, em razão do aumento da dívida bruta, operacionalmente falando nos próximos anos, ela veja um decréscimo, ou seja, uma redução da sua caixa, do seu fluxo de caixa livre, né, em razão do pagamento dessa dívida bruta que subiu, apesar do índice de alavancagem aparentar estar estável, né? Aqui nós vamos ver os números de fluxo de caixa, né? Que é aquilo que o investidor deve sempre tentar olhar em companhias como a Vibra, porque ele pode ter um melhor acompanhamento do que vai sobrar efetivamente para o acionista, tá? É que nós vemos que a empresa, ao longo de 2024, apresentou um fluxo de caixa livre, ou seja, sobrou para o acionista depois de descontados os custos operacionais, um fluxo de caixa livre de 3,3 bi, tá? Na verdade, teve uma queda expressiva frente a 2023, então me parece que houve um gasto maior com CAPEX, houve um gasto maior com efeito no caixa, capital de giro também, portanto, me parece que isso aqui tem uma razão de ser, mas nós vamos fazer o cálculo do fluxo de caixa livre yield, ou seja, se o investidor hoje comprasse Vibra Energia pelo preço dela, qual seria o percentual do fluxo de caixa livre que a empresa devolveria para ele em termos de remuneração, né? E aí, para fazer esse cálculo, se vocês não assistirem um vídeo aqui sobre isso usando no canal, não perca aquele vídeo, está extremamente detalhado, ensinando vocês a fazerem cálculos da remuneração do acionista de empresas relacionadas com commodities, de empresas que são difíceis de ser analisadas pelo lucro líquido. E aqui nós vamos pegar o valor do ano fechado, de 2024, 3 bi, e vamos dividir pelo valor de mercado da companhia hoje, que, salvo engano, 19,2 bi. E agora nós vamos multiplicar o resultado disso por 100 para chegar ao percentual, 17%. Portanto, o investidor que compra hoje Vibra Energia está recebendo como remuneração 17% anualmente do fluxo de caixa dessa empresa. Nós devemos lembrar, no entanto, que é uma empresa, como eu disse há pouco, que é uma empresa com um endividamento bruto muito alto. E nesse fluxo de caixa livre yield, nós não estamos considerando o pagamento de dívidas. Portanto, se nós fôssemos considerar isso daqui, que 100% do que entra para a empresa, que ela pagasse aos acionistas, por meio de dividendos de JCP, o investidor poderia esperar um dividendo de 17%. No entanto, como nós vimos lá em cima, a empresa tem um costume de pagar cerca de 40% daquilo que é o seu resultado, né? Na verdade, em cima está em lucro, mas para não chutar muito nossa análise, se nós jogássemos 40% em cima disso, o investidor poderia esperar o próximo da casa de 11 a 10% de dividend yield dessa empresa. No entanto, nós temos que lembrar que antes de fazer esse pagamento, a empresa teria que descontar o pagamento das dívidas, que muito provavelmente agora vai ter um aumento em razão desse aumento da dívida bruta. Portanto, lembrem-se que hoje a empresa poderia estar apresentando uma remuneração de 11%, no entanto, daqui para frente, nos próximos anos, nós podemos esperar uma redução um pouco marginal disso em razão do maior pagamento de dívidas, tá? Então, me parece que é uma empresa com margem extremamente apertada, pessoal. Aqui nós vemos uma empresa que apresenta uma receita no ano fechado de 2024 ajustada de 172 bi, tá? Então, me parece que efetivamente o que fica para o acionista, o que sobra depois da operação, é muito pouco. Uma operação realmente com margens muito apertadas. Me parece que é uma empresa que, segundo as análises de Munger e Buffett, não passaria em seus critérios. Lembrando que eles dizem que as empresas boas e investidas são aquelas empresas que jogam dinheiro, aquelas empresas que você não precisa parar para fazer conta, para saber se vai sobrar dinheiro para o acionista ou não. Segundo eles, essas empresas que possuem margens extremamente apertadas, eu não cheguei a fazer conta de margem aqui, mas por esses números eu imagino que deve ser uma companhia que apresente uma margem líquida na casa de 2 ou 3%. E segundo Munger e Buffett, eles dizem que essas companhias com margens são apertadas, são companhias que vivem a todo momento no fio da navalha, são companhias que não podem se dar ao luxo de errar. Qualquer erro nessas empresas com margens líquidas de 1%, de 2%, são empresas que estão sempre vivendo no risco, no seu limite máximo. Qualquer manobra errada pode significar um prejuízo, que pode trazer também prejuízo ao acionista. Portanto, me parece que é uma companhia que não passa nos critérios de avaliação de um bom negócio a ser investido, segundo Munger e Buffett. Aliás, é um motivo que eu pessoalmente não disse na vida. Eu acho que é uma empresa muito grande, com pouca possibilidade de crescimento, com pouca possibilidade de aumentar a remuneração ao acionista. Por mais que o Barsi diga que é uma empresa que possui uma remuneração, eu confesso que eu prefiro encontrar aquelas empresas que possuam atualmente uma remuneração ok, não precisa chegar a entregar 11 ou 12% hoje. Então, eu prefiro companhias que, em um prazo de 5 a 10 anos, possuam uma possibilidade de crescimento, de dobrar, quem sabe triplicar esses dividendos que são pagos hoje. Como eu disse, não esperem isso da Vibra Energia. É uma bullshit que está em velocidade de cruzeiro. Me parece que daqui para frente o que ela tem que fazer é administrar market share para continuar ano após ano entregando esses dividendos para os acionistas, mas sempre em um crescimento exponencial. Deixem aqui sugestões para os próximos vídeos, seus feedbacks. Não esqueçam de ativar o sininho, seguir o canal e até a próxima, pessoal. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.